Hoje nós temos uma convidada muito poderosa no canal. Ela é muito querida no meu coração e é minha professora de yoga também. Ela vai falar com a gente sobre os benefícios do yoga para a saúde. Cris, eu vou deixar o seu contato também aqui na descrição do vídeo. Cris, o que que é yoga? É um prazer estar aqui, Priscila, com você. Agradeço pelo convite. Para mim é muito especial falar do yoga, que é muito mais para mim do que uma prática física de bem-estar ou busca da serenidade, da tranquilidade. O yoga é uma filosofia de vida. Envolve o movimento do seu corpo, de trabalhar a sua mente, a sua energia. E para as pessoas que têm alguma relação com a espiritualidade, até mesmo a espiritualidade, né? Fazer uma conexão entre todos os corpos, para que a gente possa conseguir, né, uma evolução a mais aqui nesse plano. Então, para mim, é assim, muito especial falar de yoga. Eu estou, digamos assim, no auge da minha vida, vivenciando o yoga, e cada dia eu percebo que quanto mais você vivencia, isso é em toda, né, ciência, porque o yoga é uma ciência também, em toda ciência, quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada, e aí tem a mesma aflição do que todas as outras filosofias, é uma filosofia milenar. Então é, é incrível ver a sabedoria da filosofia e dessa ciência que faz transformações reais na vida da gente. Então, para mim é um prazer falar com você. Agradeço pelo convite, estou super feliz. Já demorou para a gente ia gravar fisicamente antes do Sim. isolamento, mas a gente achava que o isolamento ia ser mais rápido e a gente ia poder estar mais perto, rápido. Mas enfim, estamos aqui. Eu estou muito feliz com essa entrevista também. Eu gosto muito de uma frase que você fala durante as aulas, que é o yoga cura. E foi muito verdadeiro isso para mim. O yoga curar significa que ele ajuda a gente a ser inteiro, que também é uma das coisas que você fala. Uma das coisas que causam muita doença na nossa sociedade e nas pessoas é justamente a gente usar um lado do corpo e da mente também usar um lado mais do que o outro. E a gente está vivendo num modo muito de energia masculina, de lutar ou fugir, e para ação. O problema é que a gente está num nível em que o cortisol está em excesso 24 horas por dia. Isso tem causado uma série de doenças nas pessoas, que é hipertensão, infertilidade, câncer, diminui o sistema imune, diminui libido. E o yoga é legal porque, cientificamente, ele ativa o outro sistema, que é o de reparo e digestão do corpo, e esse sistema diminui os níveis de cortisol, mas ele é bom porque ele dá pra gente dois hormônios que são bem legais para o corpo. O GABA, que dá estabilidade, e a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? E a depressão tem sido o mal do século. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como que o yoga te ajudou a equilibrar essas duas energias, na sua prática mesmo. Então, Pri, é muito legal você tocar nesse assunto, porque assim, para mim, né, o yoga não é uma cura que vem de fora, né? O yoga é uma ferramenta que você percebe que você desperta no seu interior um poder muito maior do que você imaginava que você fosse capaz de Uhum. acessar. Então, na minha vivência, e eu acho que é muito legal essa história da gente vivenciar aquilo que a gente quer experienciar no outro, né? Eu tenho que experienciar em mim primeiro para eu poder falar disso para as outras pessoas. A nossa sociedade, né? A gente tem um inconsciente coletivo muito forte hoje, de uma energia masculina, que não tem a ver Uhum. com o homem, tem a ver com o poder da ação, de resultados, metas, cumprir muitas tarefas ao mesmo tempo, uma demanda muito grande de consumo. As pessoas estão o tempo todo ligado, né, em trabalhar mais para ter mais, mas é incrível como a maior parte das pessoas acaba chegando num estágio de não ver sentido em todo esse caminho, nessa jornada que a gente vem vivendo no planeta, né? E comigo não foi diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito da ação, sempre trabalhei em cargos de liderança, em situações de muito vulnerabilidade para estar resolvendo as coisas, e eu sempre me dei muito bem. Mas eu percebia que eu sinceramente, eu não acessava o feminino. Eu não me via assim uma mulher que queria ter filho, cuidar da casa. E isso fazia uma falta muito grande para mim.
E aí, quando eu fui aprender o yoga, é inevitável, porque assim, não existe um modelo certo, cada pessoa vai acessar o yoga de uma forma. Então, algumas pessoas acessam muito pelo físico, pelo asana, e o asana vai trazendo as mensagens, né, no corpo para dentro, para você enxergar coisas mais profundas, mas algumas pessoas mergulham lá dentro mesmo, lá na escuridão, lá na sombra, e vai se enxergando por inteiro. E o que me deixa assim muito impressionada com essa filosofia de vida, cada vez que eu me aprofundo mais no estudo, é que como há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, os escritos em sânscrito trazem tanta sabedoria de um olhar integral para o ser humano, né? Um olhar integral para o ser humano como um ser que não é um ser da ação e da mente só, que é um ser que precisa trabalhar a sua feminilidade, precisa trabalhar o saber parar, o saber se acolher, o saber se cuidar, porque não é sustentável uma vida só de ação, só de resultados. Ninguém sustenta isso, o corpo não veio para isso, né? A gente tem todo um sistema que tem que funcionar numa integralidade, que exige da gente uma percepção que é além do físico. Começou comigo também pelo físico. Eu, na prática de yoga, eu sempre estava muito focada em como fazer o asana de uma melhor forma. E é incrível, porque quando você está focada só no físico, geralmente a gente tem mais dificuldade. Mesmo que você, a não ser que você seja um super atleta, que você vá todo dia ter uma disciplina de fazer muitos asanas. Mas se você ficar naquela ali, você vai vendo que o yoga vai mexendo com, né? Por que será que está dando mais dor de cabeça? Daí você começa a perceber que a sua alimentação não está tão bem. Daí quando você vê, já está observando qual é o alimento que não te faz tão bem. Você começa a trabalhar na sua nutrição. Quando você vê, você virou vegetariano, no meu caso, eu sempre tive uma indicação de alguns médicos ayurvedas que não tinham nada a ver com a filosofia do yoga. Quer dizer, não tinha nada a ver com a minha filosofia. Não é assim, meu professor de yoga acredita que não se deve comer carne, não é isso, né? Não foi por isso que eu parei de comer. Eu percebi que eu nunca gostei. E de repente, um dia eu falei assim, vou parar de comer carne. E daí eu percebi que não fazia falta para mim. Então é muito assim interessante que é uma cura que ela é concomitante ao autoconhecimento, a você se conhecer não somente enquanto físico, aquela pessoa que vem para deixar resultados físicos nesse planeta, mas como uma natureza, a gente faz parte da natureza, assim como a natureza, nós somos natureza, e essa natureza é mais complexa do que a gente imagina, não é essa máquina que a gente se colocou numa situação de ser máquina, e aí, apesar da complexidade, é mais simples a vida do que a gente imagina. E olhar para dentro faz isso, de cada vez achar que o simples é mais poderoso. E o yoga tem trazido isso para mim muito forte. Quanto mais eu estudo sobre o corpo, eu vejo que ele foi programado para se curar de jeitos que estão além do que a gente consegue entender. E a gente vive numa cultura que, em vez de olhar para o problema, a gente quer tirar o problema. E eu tinha muito essa mentalidade também. O problema real é que se você não resolve a causa, ele vai transferir para outro lugar no seu corpo. E daí você vai ter que tirar outro órgão. Então, eu gosto muito do yoga por causa disso, porque ele mostra para você onde está o problema. Na prática, onde você está sentindo a dor, é onde você precisa olhar para você e para o seu corpo para encontrar a sua cura e a solução. Sim, eu acho que com toda a evolução que a ciência trouxe, né, que a gente não pode negar, né, que o ser humano conseguiu chegar no nível de evolução da ciência, eu acho que casaria muito bem hoje esse olhar para a integralidade, para o sistema que nós somos, né? Então, hoje nós não somos só físicos. E aí, esse cuidar do todo, né, ele reverbera no físico muito, assim, muito fortemente, porque a gente percebe, por exemplo, na prática do dia a dia, né? Existem respiratórios que a gente percebe que eles melhoram a nossa função respiratória. A gente percebe, para mim, especialmente, que sempre fui uma pessoa ansiosa da ação, querendo muita coisa, você percebe que além da respiração melhorar, você evita problemas de estômago, você consegue observar o seu intestino, que é outra área da felicidade aí, né? Tão falada, né? O segundo cérebro, né? Com mensagens de alegria que pode trazer para o corpo se ele for saudável e também de enfesamento se ele não for, né, saudável. Pri,
é muito interessante e é muito louco assim, porque assim, a gente não precisa entender tudo disso. Não é um lugar que você entra e você precisa estudar, né? Uhum, Eu vejo muito que o yoga é uma prática muito de sentir. Então, agora sentir, a gente está muito distante do sentir. Então, assim, a gente vai para uma prática, tudo que você quer é fazer um asana bonito. Mas uhum, daí, até você chegar naquele ponto de que você ainda não está conseguindo fazer um 100%, porque você tem uma trava no corpo, e essa trava ela pode ser emocional, né, porque muitos anos de pressão, muitos anos de tensão, causaram uma marca, né, uma trava mesmo no corpo. uhum, E aí você não consegue sair daquilo, né? E aí, o que que acontece? Você tem um chamado interno para observar aquilo que te incomoda, fora ou dentro de você, que você tem que cuidar. E aí, aquilo que você falou, aí você vai atacar o problema pela raiz. Olhar lá na essência a questão que tem que ser olhada em toda a sua integralidade. E é uma jornada incrível, e não é uma jornada de um estalar de dedos e amanhã você vira praticante de uhum. yoga, você faz a transformação. Eu percebo assim que a transformação pelo yoga, ela ocorre na velocidade da sua dedicação, do seu santosha, né, que a Da gente sua fala, que é intenção também, né? a intenção, o bhava, a intenção de fazer, o santosha, o contentamento em fazer, em se conectar com a prática. Porque tem que ser uma coisa que também para mim hoje é muito importante, não é para a gente descobrir um monte de problema dentro da gente e ficar se chicoteando e ficar sofrendo com esse monte de problema. É Uhum, para olhar para esse problema com carinho, do mesmo carinho do conforto de um asana, que é uma postura. Eu não posso sobrecarregar o meu corpo e fazer que, numa proposta de fazer uma atividade de asanas, de posturas, eu me machuque. Não é isso. uhum, É uma ferramenta, uma filosofia de vida que preza por um cuidado, por um amor mesmo, essa divindade que é o corpo. Então, assim, não adianta querer pressa também. Não tem pressa. É um de cada vez. E, além disso, de não ter pressa, a cada dia se contentar e ver uma alegria naquele avanço que você teve, porque é inevitável, o avanço é muito forte, o avanço na prática, você observar uma coisa emocional, você observar os seus pensamentos, que a gente vive numa era de pensamentos muito acelerados, né? uhum. Muitos transtornos, né? Mentais causados por ansiedade, depressão, tem tanto nome que eu já nem sei mais, né? Tanto nome que tem vindo para essa fase que a gente se encontra, que nos coloca hoje nessa oportunidade e, né, de estar mais para dentro, que é a questão do isolamento social, me parece muito assim uma necessidade, né, não só da gente se olhar para o interno, mas o planeta olhar para esse interno. O que que é necessário agora fazer a partir Uhum. desse estado que nós estamos vivendo? É necessário a gente sair igual louco trabalhando 24 horas por dia e você não ter tempo para sua família e você buscar muitas coisas materiais que, na verdade, hoje, por exemplo, a gente não consegue nem usufruir, né? Hoje Sim. está todo mundo limitado, né? Aham. Então, assim, eu acho que esse isolamento social e esse momento do planeta nos coloca numa situação de olhar para dentro, que faz o que se a gente faz muito dentro da prática do yoga. E eu acredito que quem está, né, apoiado nessa ferramenta, nessa filosofia linda de vida, está conseguindo dar um valor ter uma consciência maior de tudo que está acontecendo fora. E que, na Sim. verdade, vai exigir do nosso interior para uma ação fora depois, porque não dá para ser mais a mesma pessoa que a gente foi antes dessa pandemia, né? Aham. Em algum nível, todo mundo está passando agora por uma fase em que está experienciando a morte de alguma forma. Seja pela morte do estilo de vida que levava antes, ou pelo medo da morte, ou pela morte de pessoas que conhece ou pessoas próximas. Mas como você falou, isso tem uma grande oportunidade para a gente, porque toda vez que a gente tem uma experiência com morte, a glândula pineal do nosso cérebro ela produz uma substância chamada DMT, e o DMT ele é responsável pela expansão de consciência. E o que eu gosto na prática do yoga é que toda prática tem a oportunidade de experienciar a morte quando vai fazer a invertida, ou quando faz a posição quando faz a posição do cadáver. E é de uma forma, assim, embora venham os medos, as limitações, se você não deixar a mente devagar e
não ficar se chicoteando, como você falou, você consegue experienciar isso de uma forma bem acolhedora e com contentamento, porque o corpo tá produzindo uma série de hormônios para ficar relaxado, calmo, liberou toxinas durante a atividade física, tanto pelo suor como pela respiração. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a respiração e como que isso te ajuda na sua mente mesmo, a não ficar divagando e a se sentir bem, tanto na prática como no dia a dia. Então, Pri, quando a gente se propõe trabalhar uma atividade física, né, puramente física, nem sempre a gente, embora a gente tenha sido educado lá na educação física, né, que você tem que respirar com a boca fechada, prestar atenção, a gente nem sempre faz esse ato tão importante da vida com uma conexão profunda, com uma presença, com uma observação bem forte dentro do corpo. Na minha conexão com o yoga, eu tenho observado cada dia mais que a respiração completa, que ela vem lá de baixo, do baixo abdômen, passa pelo meio e atinge o seu ápice aqui, né, no tórax, na garganta. Quando você percebe essa expansão, consegue perceber os tempos da respiração, né, as retenções com ar, as retenções sem ar, ou seja, inspira, retém com ar, expira, uma pequena retenção sem ar, que a gente chama que é o Chaturanga Pranayama, né, que é a respiração de 4 tempos, ou todos os outros pranayamas, a ideia é mais do que só respirar, só levar oxigênio. É você se conscientizar que você, na verdade, está elevando energia vital para todo o seu corpo. Então, você perceber esse processo de entrada do novo e saída do velho, né? Entrada do novo e saída do velho. Como você já disse, a todo momento a gente nasce e morre, mas a gente não percebe, a gente não vê essa oportunidade que às vezes é tão simples, né, que a gente está no dia a dia, a gente faz rotineiramente sem perceber, como se esse ato for mais presente dentro do corpo, ele vai expandindo a consciência, expandindo as posturas, os asanas. A gente, quando está num esforço muito grande, digamos que você faça uma musculação, você está num esforço muito grande, a gente tem uma tendência a prender a respiração. E geralmente as lesões acontecem quando você está sem essa consciência da respiração ritmada com o movimento. À medida que você vai prestando atenção nesse processo, nesse ato simples do respirar, que a gente faz a todo momento, você conjuga isso com o movimento físico, e aí a gente também coloca os bandas, né, que são as contrações dos esfíncteres, do abdômen, né, e até aqui, né, da glote, você pode fazer também quando você faz algum tipo de respiração, você pode fazer também uma pressão na glote. Todos esses bandas, pranayamas, conjugados com o asana, na prática, eles focam necessariamente você no seu presente. O mais louco, mais legal, assim, que eu vejo hoje da prática, e eu venho compartilhando isso com os alunos, o quanto a gente, numa prática de yoga, percebe que a gente está muito além da mente. E a mente é que atordoa a gente. A gente vive em função de pensamentos, de atordoamentos mentais, né? Ansiedade. Isso tudo tira a gente daquilo que a gente que é a nossa integralidade. Então, o que eu percebo é que os pranayamas, especialmente os pranayamas, as respirações, quando bem conduzidas pelo aluno, elas vão levar necessariamente a um foco dentro do corpo e dentro do momento presente. E esse foco, esse estar aqui e agora, é que a gente talvez seja uma das grandes ferramentas até de produtividade na vida, né? Porque a gente tem tantas tarefas para fazer, e isso é comigo também. Eu não sou um ser iluminado porque eu faço yoga, eu sou super estressada, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que dentro do yoga eu percebo o quanto a presença integral naquele ato faz você ser uma pessoa muito mais eficiente de resultado. Então não é uma coisa para você ficar zen e paralisado no planeta. É uma coisa para você se encher de eficiência, de presença e fazer o seu melhor aonde você estiver. Aquilo que você estiver fazendo, você fazer melhor. Porque o seu corpo está alimentado com a energia de prana, porque você consegue fazer que essa condução da energia passe por todo o corpo, alongando o corpo, trazendo movimentos inusitados, né? O yoga traz alguns movimentos que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. Então, você está lá respirando profundamente, numa posição de torção, a sua coluna não está acostumada a ficar numa torção.
Se você respira, leva essa presença, você está colocando energia no espaço do seu corpo que estava inabitado anteriormente e que é ocupado por essa energia e que aí traz uma presença muito maior. O corpo fica maior dentro do yoga, né? A presença fica maior no yoga. Yoga é uma prática muito forte, trabalha muito o corpo fisicamente, os músculos, e mais legal, deixa você com o corpo estendido, né? Você não fica forte, duro, você fica forte, alongado. Flexível. É flexível. Então, Yoga assim, é para os fortes mesmo. Yoga é para os fortes, não é para os fracos. E olha, só quem vem fazer a prática que fala isso. Acabou a prática, dá aquela mega sensação de que sou uma deusa ou um deuso, né? Sim. Né? E o que sempre eu coloco para vocês na prática, assim, que eu acho que é muito importante, que eu fui fazendo isso comigo, é o exercício de Swadhyaya. Eu começo como? Eu termino como? Uhum. Eu começo uma prática como internamente? Como eu observo esse corpo funcionando? E eu termino como? E durante a prática, observar, assim, o que dentro dessa estrutura me faz bem? Que é a mesma coisa do que eu sentar no restaurante, olhar aquele buffet e querer comer tudo. Eu tenho uma escolha quando eu observo que eu como devagar e aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem. Então, assim, exige, lógico, uma disciplina, o que você colocou, uma intenção em querer uma vida mais saudável. Não adianta você falar da boca para fora que você quer vida saudável. Não adianta a gente obrigar o cérebro não vou mais comer uma coisa que eu amo. Eu tenho que entender por que aquilo que eu amo que me faz mal e eu tô amando aquilo que me faz mal, né? Então, eu, por exemplo, era uma fanática por doces, mas me fazia muito mal e eu amava, mas era uma relação muito da criança carente com o doce. A partir do momento que eu resolvi a carência da criança, hoje eu olho para o doce e eu acho lindo, maravilhoso. Eu adoro assistir Que Seja Doce do GNT, olha só, adoro. Fico todo dia com vontade de comer doce, só que quando eu chego num lugar para pedir o doce, vem uma sensação para mim do que ele me provoca no pós. E a minha escolha ela é mais direcionada. O dia que eu estou com muita vontade, eu vou comer. Mas se eu estiver numa situação, por exemplo, de vulnerabilidade, que eu estou triste, eu não vou comer. Porque aquilo não vai me fazer bem. Então, essa consciência vai vindo pouco a pouco, mas ela vem, ela é inevitável. E esse equilíbrio acontece durante a prática. E eu falo para vocês assim, se conecta no final com aquilo que te fez bem. Porque você tem que ancorar essa informação no seu corpo, na sua mente, em todas as células. Ancora essa informação daquilo que te faz bem. Porque você não é um ser burro, você é um ser inteligente. Você não vai buscar aquilo que te faz mal se você tiver a plena consciência de que ele te faz mal. O problema é que a gente está muito desconectado com o corpo. A gente está vivendo no automático. E aí a gente não percebe o que faz mal. Então, eu sempre estudei muito, mas o yoga que me ajudou a perceber e sentir como o corpo era sábio. Quando você está numa dieta mais saudável, que é rica em fibras, em plantas, né, frutas, legumes, verduras, e você come o doce, o que acontece é que dá muita fermentação no intestino. E essa fermentação é de gases que o corpo não deveria produzir, que é metano e hidrogênio. E isso é uma das coisas que provoca, né, síndrome do intestino irritável e aumenta gases. Tem uma coisa que eu percebo no doce comigo, Pri, é a questão mental mesmo. Na hora a minha mente começa a acelerar demais. Então a energia do açúcar é muito grande para mim, né? Então, açúcar é fonte de energia rápida mesmo. Só que não é fonte de energia, chama de energia vazia, porque ela não tem valor nutricional. Mas é instantâneo, como eu já me percebo mais ansiosa. Eu percebo assim que os alunos que estão bem assim disciplinados com a prática na pandemia estão segurando a onda. Não é um processo fácil passar por o que a gente está passando. Não. Então, eu estou tão feliz com a prática, porque até glúteo flácido o yoga resolve. Nossa, isso resolve. Como resolve? Não tem como não resolver. Dá para fazer assim milagres nos glúteos. A gente vive. Daí eu queria te perguntar sobre isso também, porque a gente treina muito a região do períneo, né? E eu achava que era só para prevenção de incontinência urinária, mas tem vários benefícios
para o sistema de hormônios no corpo e, inclusive, durante a prática, você explicou que os bandas, que é a contração dos esfíncteres, eles são para ajudar a manter o calor no corpo e a gente não se lesionar durante a prática. Sim. Só que eu queria... daí essa é a curiosidade minha, porque eu não sei também. Dá para alguém que já tem incontinência urinária reverter isso praticando yoga ou não? Então, eu não tenho relatos assim perto de mim, mas o professor Hermógenes tem um livro. O professor Hermógenes foi, na verdade, um precursor do yoga no Brasil, né? Uma referência do yoga, né? O yoga no Brasil, curiosamente, veio no período militar. Alguns militares viram que o yoga era uma ferramenta de maior disciplina. E o professor Hermógenes fez essa transição de vida de um militar para um professor renomado no Brasil, né? E tem vários livros sobre ele, a escola dele, o neto dele toca a escola dele, o instituto dele no Rio de Janeiro. Ele tem um livro, A Autoperfeição com o Hatha Yoga. E esse livro do professor Hermógenes, ele fala várias doenças que ele, como um instrutor de yoga, né, que se curou de uma doença dele, não me lembro agora qual foi a doença que ele teve, eu sei que era uma doença grave, e ele se curou pelo yoga. Ele traz vários relatos de pacientes, de clientes, alunos deles, que se curaram em várias doenças. E uma delas que ele traz são os problemas mesmo de incontinência urinária e traz também dos órgãos que vão cedendo, né, com a idade, saindo do lugar. O yoga propõe um estado de vida muito mais compatível com o estado de natureza, com o estado de preservação do meio ambiente, com o estado de preservação da vida, da saúde, trazendo para a gente, né, a autorresponsabilidade pela vida, né, pelo sucesso, pela alegria, porque não está fora. Uhum. Não tem nada que está fora que vai substituir o seu contentamento, que é interno. Eu super te agradeço pela entrevista, pela jornada. Tá sendo maravilhoso passar essa pandemia fazendo aulas online com você. Tem mudado muito para mim, para minha família. E eu te agradeço de coração. Ai, Pri, eu que agradeço a oportunidade de falar com você. A Priscila foi acho que uma das cobaias, né, Pri, minhas alunas, né, que entram na jornada comigo. Você acompanha a minha jornada e a minha entrega na missão que está acontecendo nesse momento. Agradeço e fico muito feliz, assim, de ver hoje você, a sua irmã e a sua mãe praticando yoga. Nossa, é uma delícia ver vocês três juntas e ver, assim, o quanto a sua mãe está evoluindo, vocês duas, e que a gente possa ter uma prática em família, brevemente. Cris, faz um convite para o pessoal. Para aquele que não conhece o yoga ainda e tem interesse em buscar autodesenvolvimento, autoconhecimento e um aperfeiçoamento físico mesmo, né? E quem dirá mental, porque mental, então, é o que mais a gente precisa hoje em dia. Nesse momento, então, quem quiser fazer uma aula experimental, eu dou aula segundas e quartas, 8 horas da manhã pelo Zoom, e segunda, terças, quartas e quintas também pelo Zoom às 18 horas. As aulas experimentais, geralmente eu faço às terças-feiras, 18 horas, que daí é uma aula que eu faço com mais tranquilidade, explicando melhor os asanas, os pranayamas, para que a pessoa se sinta acolhida e entre no grupo com tranquilidade para fazer a prática. Então, quem quiser vir comigo, será muito, muito, muito bem-vindo. Aproveita o convite, gente, vale muito a pena, é transformador.